Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 6 de João. Vamos estar dando uma olhada ali nesse evangelho de João. Ele vai estar falando sobre a primeira multiplicação de pães. E Jesus também vai estar dando exemplos quando Moisés ali se alimentaram também do maná que caía do céu. Enfim, ele vai estar trazendo um exemplo daquela situação deles e para a situação atual hoje, ou como é o contexto da nova aliança em Cristo Jesus. Enfim, tem um ritual a ser seguido aí para ser um cristão. Enfim, primeiro aí tem que estar nascendo de novo, nas águas, enfim. Depois a gente vai ver que tem que estar partindo o pão também, porque hoje a gente é só a imagem de Deus aqui na terra, nós não somos a semelhança dele. Por isso que ainda nós precisamos ter uma corrida ainda aí nesta terra para a gente estar se purificando de todo o pecado. Mas enfim, então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 6 ele vai falar bem assim, ó. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto o queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Enfim, vale lembrar que Jesus ali ele se retirou para que o povo estava querendo ver os sinais dele de qualquer jeito coroar ele rei aqui nesta terra. Enfim, o reino dele que ele vai estabelecer é um reino aí que está para vir ainda. E também tem o reino espiritual que é dentro de nós também. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Enfim, o povo ia atrás de Cristo mesmo. E vale lembrar que a ceia do Senhor não tem nada a ver com essa multiplicação de pães que a gente está vendo aí. Essa multiplicação de pães aí é um sinal milagroso que o Senhor mostrou para o povo ali. Assim como o maná ali com Moisés, que
que eles tinham diariamente ali, aqui também ele deu um exemplo de como foi dado lá, e ali ele também falou, olha, aqui eu vou também estar servindo vocês com um pão. Mas enfim, ele vai estar tratando deste pão também, que é ele, o pão da vida, Cristo Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Enfim, é bem simples a obra para nós estar fazendo a obra de Deus, a obra de Cristo. É crer em Jesus. Enfim, ele está bem claro ali, ó. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Enfim, eles já viram o sinal milagroso e queriam mais. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhe deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha que interessante. Aquele que Deus der para Cristo, e Cristo não rejeita de modo algum. Ele fala: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Essa é a nossa esperança. Eu vejo assim que às vezes até tem pessoas que morrem aqui na Terra. Nós vamos morrer também, bem provável, se Cristo não vir antes. Enfim, e no final das contas nós vamos ter vida eterna com Jesus. O que nós passamos aqui na Terra é transitório, é passageiro. Enfim, hoje eu vejo que nós temos que estar preparados também, porque nós não sabemos do dia da manhã. Enfim, se Cristo não vir nas nuvens buscar nós estamos sujeitos a qualquer momento, nós não sabemos. Por isso que é interessante a gente estarmos em Cristo Jesus, para que se nós formos como um sono, quando Cristo vir nas nuvens, nós vamos ser ressuscitados e vamos junto com Ele. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci dos céus? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E vale lembrar que aquele pessoal lá que a gente leu lá no Antigo Testamento, enfim, ali eles morreram todos, morreu tudo eles. Os que entraram na terra prometida só foi Josué e Caleb, o restante comeram do maná e morreram, como o próprio Cristo fala aí. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha que interessante esse detalhe. Enfim, Jesus estava explicando a questão espiritual para eles, falando de pão e pão, pão da vida, o pão vivo, e agora ele já transforma em carne. E fala bem assim: então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Enfim, qual é essa carne e qual é este sangue? Esse é realizado na ceia. Por isso que Jesus fez aliança ali. Ele falou: este é meu pão dado em favor de vós, esse é o cálice aqui da nova aliança feita no meu sangue. Por isso que hoje nós temos que estar participando da ceia junto com a comunidade cristã que está estabelecida aqui na terra. Tem um povo aqui, um povo ali, tem vários, a igreja é enorme. Mas enfim, tem que estar participando desses detalhes da ceia para a purificação dos pecados, porque senão não tem parte com Cristo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Enfim, para acontecer essa ressuscitação também, tem que estar praticando essas coisas. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Enfim, esse ensinamento que ele trouxe para nós é muito precioso. A gente tem que tratar esses detalhes com muito cuidado e tem que crer também para estar participando. É uma vida, digamos assim, até o batismo tem que crer, tem que processar na boca, falar: olha, eu quero Cristo, eu quero nascer de novo. A ceia é a mesma coisa, tem que ter fé na ceia também. Olha, esse pão aqui é o corpo de Cristo, esse cálice de vinho é o sangue de Cristo. Depois de orado, aquilo ali é a carne do Senhor e é o sangue dele. Enfim, por isso que nós temos que estar praticando isso, para que nós temos vida em Cristo Jesus, e ele nos ressuscite no último dia, quando ele vir buscar a igreja dele. Se nós não estivermos vivos aqui, estivermos na sepultura, nós seremos ressuscitados, e os que estiverem aqui na terra serão arrebatados nos ares. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? E cá entre nós, é dura essa palavra, como que pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne nada produz, nada se aproveita. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai, seja dado por Deus. Vale lembrar ali que o próprio, como ele vai falando ali de Judas Iscariote, que traiu ele, vale lembrar que Judas ali, ele andava junto com o Senhor ali, e Pedro, a gente vê que tem uma fisionomia diferente, ele era muito afoito, ele falava isso, falava aquilo, e era sincero na presença do Senhor. Enfim, eu vejo muito bem claro isso. Nós temos que ser exatamente igual Pedro, não negando ele, mas a gente está exercendo a mesma simpatia dele, a mesma coragem que ele tinha. Enfim, como é que eu posso explicar melhor? Assim, ele era sincero na presença do Senhor, ele falava mesmo: olha, eu tenho um problema aqui, um problema ali, falar para o Senhor. Enfim, hoje eu vejo que hoje na igreja, falta as pessoas serem sinceras para Deus, falar para Ele os seus problemas, confessar para o Senhor, que Ele restaura, assim como Ele restaurou Pedro depois. No final das contas, a gente vai ver que o Senhor trata com Pedro individual, por causa daquela situação ali que ele negou Jesus. Mas se nós darmos uma olhada no caráter de Pedro, Pedro falava realmente, era sincero na presença de Deus, assim como Judas era escondido,
enfim, era quietinho, não falava nada, ficava ali, comia no mesmo prato. Enfim, nós temos que ser ousados e estar na sinceridade perante o nosso Jesus Cristo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão lhe respondeu: olha bem Pedro de novo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Enfim, tem até um louvor que eu gosto de ouvir que fala que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, mas é só Ele mesmo. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Enfim, por isso que eu trouxe a lembrança de Pedro e Judas. Enfim, um ficava tranquilo na presença do Senhor, não abria a boca com nada, comendo no mesmo prato. Enfim, chegou no final, ali acabou entregando o Senhor, vendeu o Senhor com as moedas. E Pedro ali, como era afoito e falava realmente o que pensava e o que o Senhor estava fazendo, enfim, foi restaurado no final. Enfim, hoje eu vejo que nós temos que ter sinceridade no Senhor para que possamos ser restaurados por Cristo, enfim, porque nós somos falhos e ainda enquanto a gente estiver nesta terra, nós somos pecadores e miseráveis e precisamos do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!